Olá, pessoal, e bem-vindo ao nosso 9º episódio do podcast Faz Vender do Giant Bee. E eu estou com uma convidada mais do que especial. Hoje ela está... Marta, em qual cidade que você está, aliás? Erechim, Rio Grande do Sul. A Marta Andrade, ela é treinadora, desenvolve equipes, desenvolve pessoas, profissionais, inclusive profissionais deste nosso ramo, né, de vendas e de desenvolvimento de produtos. A Marta tem uma empresa já fazem 14 anos, né, Marta? 14 anos que a Marta Andrade Coaching e Desenvolvimento está no ar, né? E uma história de treinamento de 25 mil pessoas, você falou para mim? Exclusivamente, né? Quando a gente fala no mundo online, talvez esse número seja pequeno, mas eu estou falando de treinamento presencial, né? São 30 ramos diferentes. Quais são os principais ramos que você tem lidado hoje em dia? Para a gente ver se a gente identifica aqui mais ou menos a gente nesse grupão. Eu atuo com varejo, né? Atuei muito com supermercado, Fábio. Atuo com distribuidor, com atacado, com ramo hospitalar, né? Pasme você. E hoje, depois, eu estou no Rio Grande do Sul tem 7 anos, né? Na minha vinda para o Rio Grande do Sul, eu fui muito para o ramo fabril. Hoje eu atendo muita indústria e muito agro, né? Então, a gente navega, né, nesse grande conhecimento aí, né? E muita história, né, Marta? Porque eu e a Marta, inclusive, deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu e a Marta trabalhamos juntos há um tempinho atrás, né, Marta? No Martins. E foi lá que a gente se conheceu. A Marta nem sabe disso, mas isso foi muito importante na minha vida. Depois dos bastidores eu te conto, porque você vai gostar de saber as coisas que você fez por mim, que você nem imagina. Mas, pois é um dom, né? É um dom. Então não é apenas o talento de desenvolvimento de pessoas, mas a pessoa precisa também ter isso como um propósito de vida, né? E eu queria começar esse nosso bate-papo aqui falando sobre isso, sobre propósito, né? Eu imagino que você tem muitas histórias bacanas para contar a respeito de como é que você pode ter transformado a vida de profissionais no mercado ao longo desses 14 anos de empresa, né? Conta para mim um pouquinho dos episódios mais marcantes para a gente começar a perceber onde que a gente pode entrar nessa história como seus ouvintes aqui. Né, com 48 anos, reconhecer onde é que eu sou boa, né? E eu entendo que essa coisa de propósito faz muito sentido para mim, porque eu, de fato, acredito que aprendizado cura. Então, quando você não sabe algo, você entende aquilo impossível, né? Mas depois que você aprende, você fala, puxa vida, olha só como eu posso fazer isso. E eu vivi nesses 14 anos, na verdade, né, quando eu somo o tempo de Martins, né, eu fiquei no Martins 12 anos, trabalhando com desenvolvimento, em especial da área comercial, você lembra? Depois eu fui, né, desses 14 anos, já são 26 anos nessa jornada, eu encontrei pessoas que eu pude ver, assim, uma transformação extraordinária pelo aprendizado. Me lembro de uma pessoa específica, é um CEO de uma empresa que eu atendo já, tem 9 anos que eu atendo esse negócio. Eu fui convidada para ir para lá por um colega, e esse colega me levou para essa empresa e eu estou lá já prestando serviço para eles há 9 anos. Eu me lembro, Fábio, de quando eu entrei nessa empresa, ele não olhava para mim, ele não levantava a cabeça, assim, ele conversava comigo com a cabeça baixa, e eu pensava assim, né? Falava, gente, eu não vou conseguir lidar com esse cara, porque ele não me olha, né? Ele não me escuta. E na medida que a gente foi desenvolvendo o trabalho, né? Hoje eu percebo que ele caminha olhando para cima, né? Então, essa transformação pelo conhecimento, né? Essa transformação de perceber a potência que essa pessoa tem. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando a gente entende que o método traz para nós agilidade. E aí, é claro que só método não basta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Mas essa experiência com essa pessoa foi mostrar para ela o quanto a comunicação dela poderia ser diferente. E ela é uma pessoa extremamente comercial, né? Era uma pessoa que tem um talento extremamente poderoso para a área comercial, para fazer vendas, para fazer negócios, né?
mas ela não entendia o papel dela. Ela ficava muito no, eu tenho que vender tal coisa, mas ela não percebia o quanto que ela é que fazia essa venda acontecer. E aí a gente foi criando muitas estratégias ali para que ela pudesse ter essa evolução, né? E hoje, pessoa que fatura milhões e milhões, e com uma postura não só do faturamento, né? Porque eu acho que a empresa tem o tamanho que a gente tem. É verdade. Então, é incrível perceber assim, que aquele faturamento representa o tamanho que esse cara se tornou. Né? Você sabe, Marta, isso que você está falando, você já me deu uma flechada no coração, né? Porque essa história do método traz agilidade. Eu até escrevi aqui no meu computador. Método traz agilidade. A gente tem muitos empreendedores que estão assistindo a gente agora e que provavelmente passaram em graus diferentes de intensidade por essa situação que você está falando a respeito desse CEO. Eu tenho clientes que são assim. Clientes que atuam como CEO em empresa ou que são os próprios presidentes ou fundadores e que também enfrentam essa dificuldade de lidar com equipes que chegam para trabalhar com um diploma de MBA ou com aqueles títulos todos e eles que são os empreendedores, eles que são os fundadores, os idealizadores, e eles acabam ficando acabrunhados diante dessas pessoas, enquanto que eles são, na verdade, a inspiração dessa garotada que está chegando, né? E então a empresa acaba ficando um pouco letárgica porque esse cara fica acabrunhado, e eu acho que ele não pode, né? Nós estamos falando aqui, Marta, eu vou passar a palavra para você, mas a gente fala muito aqui nos nossos episódios sobre alta performance. Alta performance de equipe e alta performance do líder, né? E eu acho que essa frase, o método traz agilidade, é uma abertura de mente para a gente. Explica um pouquinho como é que você faz isso acontecer. Como é que as pessoas podem ser mais ágeis, mais produtivas quando elas estabelecem um método? Ô, Fábio, em específico com essa pessoa, né? Ela me marca muito porque essa pessoa não tem o primário completo, né? E hoje fatura bilhões, né? Na verdade eu falei bilhões, mas são já mais de 2 bilhões por ano, né? Então, quando a gente entrou lá, ele ainda tinha essa visão de, eu não sou tão inteligente assim, né, e tal. E quando a gente trouxe para ele, assim, você não precisa necessariamente ter aquela graduação X, né, para ser validado. Você precisa ter esse método aqui para falar melhor com o teu time. E aí, quando a gente trabalhou com ele, por exemplo, o método de aumentar a credibilidade dele diante do time quando ele falava, porque ele já tinha uma credibilidade imensa pelo que ele construiu. Mas quando ele falava, ele não inspirava com essa clareza. E aí a gente ensinou para ele um método de comunicação. Então a gente trouxe para ele uma teoria, uma prática mesmo. Você tem que fazer uma abertura. Essa abertura precisa estar ligada a uma mensagem que traga evidências. E o que são evidências, né? São fatos, são incidentes, são histórias, são objetos, são demonstrações, né? São testemunhos de outras pessoas. E ele estatística, né? Então, quando você faz uma abertura que chame a atenção das pessoas para você, dentro da sua mensagem, você enriquece ela com evidências e você faz um fechamento que traz lógica para tudo aquilo que você falou, né? Você tem um aumento de credibilidade muito grande. Porque quanto mais eu encho a minha fala de evidências, mais eu te dou assim, olha, atestados de que eu estou falando a verdade. Então, quando a gente ensinou esse método para ele, parece simples, né, Fábio? Mas ele é poderosíssimo. Ele começou a falar nessa lógica. E quanto mais ele falava nessa lógica, mais ele construía, sabe o quê? A autoconfiança. Porque a lógica foi trazendo para ele a evidência e a validação das pessoas. Então, quanto mais ele era validado, mais ele percebia que, de fato, fazer aquilo trazia mais clareza, mais credibilidade e, com certeza, mais velocidade no que ele queria alcançar com o time. Então, a gente conseguiu fazer essa construção muito bem feita, né? Esse é um exemplo de método que eu estou falando do método para trabalhar a pessoa, né? Mas a gente tem métodos para trabalhar os processos, né, Fábio, dentro do negócio, né? O que o cara quer implementar. Mas o meu negócio é lidar com a pessoa, né?
Então, as pessoas ali, quando a gente fala, por exemplo, dessa aplicação de metodologia para a comunicação ser mais eficiente, a gente conseguiu trazer muito mais clareza, e a clareza traz velocidade, né? E assertividade, porque não adianta a gente sair correndo para uma direção que não é a que a gente quer chegar, né? Perfeito. E eu aproveito isso que você está falando até para extrapolar um pouquinho o alcance desse método e desse exemplo que você trouxe. Porque, por exemplo, existem pessoas que estão assistindo a gente hoje e que são vendedores. Existem dois tipos de desafios que esses vendedores com quem eu trato, que muitos são meus clientes no dia a dia, enfrentam. Existem as situações em que ele faz uma venda transacional. Então, essa venda transacional ela é muito envolta de uma espécie de um imediatismo, né? Então, eu sou vendedor de um atacado, ou eu sou vendedor de uma loja, de uma concessionária de veículos. Aquilo é uma venda, não desmerecendo, uma venda simples. Mas existem outros tipos de vendedores que vendem coisas muito complexas. E é aí que mora um grande problema que eu vejo na vida dessas pessoas que vão se identificar com o que a gente está falando aqui hoje. O vendedor de vendas complexas geralmente enfrenta um comprador que faz compras complexas. E geralmente esse cara é um técnico naquilo que ele compra. Ele entende profundamente os meandros das soluções, dos problemas, das coisas que ele vai lidar. E eu imagino o quanto seria importante um vendedor ter uma abordagem como essa que você apresentou. Ele ser uma pessoa que ele consegue desenvolver uma linha de raciocínio muito bem estruturada, que tem um começo e que tem um fim, e que, por final, vai gerar essa credibilidade, né? Você sabe, Fábio, eu presto serviço para uma empresa aqui, gaúcha, que faz peças para as grandes montadoras mundiais. Isso é extraordinário, porque ela está dentro de uma cidade de 40 mil habitantes, e ela presta serviço para Volvo, Scania, Chevrolet, John Deere, enfim, né, as grandes mundiais. E ela exporta, inclusive. E a venda deles é uma venda extremamente técnica. Sim. Então, a gente desconstrói um pouquinho daquele vendedor que é falador, né? E fala. Ele nem pode ser muito assim, porque ele encontra do outro lado um cara que é formado por uma Mercedes, por exemplo. Pois é. Então ele tem que chegar diante do cara da Mercedes alemã, né? Com uma qualidade e com uma profundidade que talvez o cara que fica vinculado só no peito e na raça, ele não vá dar conta de fazer. Tanto que o perfil deste vendedor nesta empresa, né, é um perfil extremamente conforme. Ele precisa ter conformidade, né? Quando a gente pensa ali no DISC, que é um teste de perfil, né, onde a gente fala de dominância, influência, estabilidade e conformidade, essa pessoa precisa apresentar uma alta estabilidade e uma alta conformidade, porque para vender uma peça para essas grandes montadoras, eles levam anos. É 1 ano, 2 anos, às vezes. Então, quando você fala desse nível de complexidade, a pessoa precisa usar essa técnica que eu apresentei para trazer o quê? Evidência. Por que você deve comprar de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, onde você poderia comprar do ABC Paulista, onde você poderia comprar de outras indústrias no mundo, outras fábricas no mundo, e você vem comprar de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul. Então, ele tem que apresentar uma profundidade, uma credibilidade, um nível de entrega que é muito, muito grande, né? Não adianta ele chegar com superficial. Exato. E eu percebo que às vezes a gente se perde nos nossos talentos, né, Fábio? Porque às vezes a gente tem um talento enorme de comunicação e a gente acha que a gente não precisa se preparar. E aí a gente se perde, porque às vezes a gente perde, inclusive, a competência pelo despreparo. Muitos de nós fazem esses erros assim. Às vezes eu sou super talentoso para falar, mas eu sou despreparado. E aí eu viro nossa, cara, eu sou blá. Nossa, esse cara porque ele não está preparado, né? Ele não está estruturado, porque ele está só se valendo do talento, né? E o talento sozinho, ele não ganha jogo, visto nosso Neymar da Copa, né? Vamos entrar nessa bola dividida, mas você tem razão. Nessas bolas divididas, né? Marta, isso que você falou, eu vou falar olhando para a câmera ali,
Porque, na verdade, eu vou falar para uma pessoa que sabe que eu estou falando com ele. Mas serve para todo mundo. Nós estamos falando aqui de vendas complexas, né? Eu tenho um conhecido no mercado que ele é diretor comercial de uma grande empresa. Eu não vou entrar em detalhes para não constranger, mas é uma empresa como essa que você falou, também fatura muito no interior aqui de Minas Gerais. E ele é uma pessoa extremamente entusiasmada, né? Você que sabe que eu estou falando com você, uma pessoa muito entusiasmada, Marta. E eu valorizo, eu aprecio, eu inclusive já chamei ele para participar de um episódio, ele vai estar aqui com a gente um dia para falar sobre esse entusiasmo e essa forma com que ele tem de transmitir essa energia positiva. Porém, você levantou uma questão que seria um tempero incrível para uma pessoa como essa. Bom, agora eu vou fazer minha pergunta. Existem vendedores e existem líderes de vendas que trabalham na cobrança e que cobram de uma maneira muito positiva. Nossa, eu conheço muitos líderes de vendas que, embora estejam cobrando as suas equipes, eles motivam a equipe. E a equipe sai extremamente entusiasmada para fazer o seu trabalho. Mas a minha questão é, diante do que você está falando, será que isso é suficiente para aumentar a performance de vendas das equipes, das pessoas que estão ouvindo? Um líder cativante, um líder motivador, um líder entusiasmado e que consegue botar fogo nessa equipe. Será que é isso que falta? Ou será que isso é apenas um dos elementos que são importantes? Vamos tentar dissecar o perfil ideal de um líder de vendas de equipe de alta performance. Fantástico. Vou colaborar com essa nossa conversa aqui com uma metáfora. Imagine que você tem uma grande árvore para ser escalada e você tem ali um esquilo e um cachorro. Quem que você contrata para subir a árvore? Esquilo. O esquilo, né? O que às vezes esse líder muito motivador faz? Ele quer que o cachorro suba. E aí ele mata, assim, ele vai e o cachorro tá ali, Fábio, desesperado para subir, porque inclusive líderes muito magnéticos, né, carismáticos, são líderes que a gente quer fazer para eles. É verdade. A gente quer o resultado para eles. E aí eu sou um cachorro, nunca subi numa sequoia, não dou conta de subir numa árvore, não é minha especialidade, mas eu tô ali me esgualepando, né? Os gaúchos têm esse termo assim, eu tô me esgualepando para poder subir na árvore. Então, o que eu percebo? Não basta ser só motivador, eu acho que é um componente super importante, os líderes magnéticos são poderosíssimos, né? Mas eles precisam buscar identificar quem é a equipe deles. Se eu tenho cachorros, eles podem até subir em árvores? Podem, mas o custo vai ser altíssimo para essa pessoa. Emocionalmente, fisicamente, essa pessoa, inclusive tempo, né? Ela não vai trazer para mim o resultado no tempo que o esquilo traria. Então, eu, como esse líder muito que cobra, né? Que é muito positivo e que está em cima ali do time, né? Positivamente falando, eu preciso estar muito atento com quem eu estou jogando. Quem é esse time? O meu time é de cachorro, de esquilo, de gato, né? Enfim. Quem é o time que eu tenho? E como é que eu tiro o melhor de cada um? Porque a cobrança não basta, né? O conhecimento do time é muito importante para que eu consiga tirar o melhor de cada um. Porque às vezes o cachorro não sobe em árvore, mas o cachorro é quem cria a abertura para o esquilo subir. Porque ele relacionamento, ele é um estilo de pessoa que traz essa abertura de repente, né? Então, eu entender esse movimento do meu time é muito importante para que eu, de fato, faça a construção do resultado. Porque às vezes eu fico assim, o time é ruim, eu não estou chegando, ou eu poderia estar tirando muito mais desse time, quanto, na verdade, eu não parei para conhecer esse time. Nossa, eu vejo isso muitas vezes. E eu percebo, Fábio, assim, que às vezes, por a gente ser muito bom, e a gente tem até esse histórico, né, do cara que faz e acontece de resultado, a gente esquece de alguns componentes importantes desse resultado, que é a capacitação desse time. Sim. E às vezes, se eu capacitasse corretamente esse time, eu seria ainda melhor, né?
eu tiraria ainda melhor desse time. Então, eu fico pensando, né? Um cara como esse, é fundamental que ele dê um passinho, não para trás, mas um passinho para virar pro lado, né? Pro lado, né? E falar, poxa, cara, esse cara aqui, como é que eu poderia trabalhar esse cara melhor? Né? Como é que teria que ser o meu feedback para esse cara? Como é que teria que ser o plano de desenvolvimento desse cara? A gente tem trabalhado, Fábio, com uma metodologia. Eu trabalho muito com uma matriz que se chama matriz de desenvolvimento e sucessão. Nessa matriz a gente identifica nas empresas, né? Onde está cada um. Ela é uma matriz composta por 9 caixas, né? E onde está cada um, depois dela pronta, a gente cria os planos de desenvolvimento e os direcionamentos de carreira dessas pessoas no time. E é incrível quando a gente para com o gestor para montar a matriz do time dele, é muito natural que ele olhe para mim e fale, nossa, eu não imaginei que esse cara estava tão ruim. Ou, nossa, eu não imaginei que esse cara estava tão bem, né? Tão bem posicionado. Porque, às vezes, ele está só tocando a boiada, sabe? Ele está só fazendo a coisa acontecer, mas ele não está entendendo o que faz a coisa acontecer. Sim. Incrível. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo. Como descobrir, né? Porque eu imagino que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, a pergunta que surge é essa. Como que eu poderia, dentro da minha equipe, descobrir quem é quem no meu time, né? E você acabou de mostrar que existe também, portanto, um método específico para isso, né? Então, eu imagino que isso seja uma jornada, que não seja algo que se faça em 2, 3 semanas, né? Esse projeto, por exemplo, são projetos que eu levo 6 meses dentro da empresa, porque a gente leva... Aí depende do tamanho do negócio, né? Eu vou te exemplificar um que a gente está construindo agora. A empresa tem 2.000 funcionários e na matriz, cada gestor identificou os seus principais colaboradores. A gente chega em alguns níveis, a gente não trabalha aqui com níveis mais operacionais, né? A gente chega, por exemplo, em níveis de analistas, né? Áreas comerciais, enfim. E nessa empresa a gente identificou 170 pessoas nesta matriz. Nossa. Destas pessoas, para algumas, a gente vai atuar individualmente com algumas. E com outras a gente vai propor, né, treinamentos específicos. E a gente monta o plano de desenvolvimento baseado naquela metodologia 70-20-10, que é 70% de prática, efetivamente, 20% de aprendizado com o outro, né? Que seria coaching, terapia, né? Mentorias, feedbacks mesmo, por exemplo. Eu estimulo muito, Fábio, que as pessoas entre os times se busquem para feedback. Porque, por exemplo, eu trabalho com você há 2 anos, você me conhece e eu não te peço feedback. Né? Então, a gente, nesse 20%, tem muita proposição de mentoria interna. Poxa, o Fábio é excelente em marketing e vendas, ele vai mentorar a Marta, né? E a gente não gasta nada com isso. E eu imagino, Marta, que gera uma conexão, né? Eu não sei que termo usar, mas eu imagino que a equipe ela fica... Porque imagina, a Marta é muito boa em desenvolvimento de pessoas, e foi identificado que eu tenho uma dificuldade na relação interpessoal. A Marta vai me ajudar, a minha colega. Quer dizer, isso gera uma complexidade gigante dentro da empresa, né? Em vez de competição, a gente gera muita colaboração e reconhecimento. É muito interessante quando eu começo, em vez de invejar o meu colega, eu começo a reconhecer o quanto ele é bom, né? Então, isso vai criando um time muito mais fortalecido e com nível de confiança entre eles muito maior. E, portanto, se eu tenho mais confiança, eu tenho mais vulnerabilidade, eu tenho mais verdade, porque aí eu abro mais com mais facilidade as minhas limitações, né? Então, quando a gente faz o 70-20-10, né, os 10%, só 10% é curso, livro, né, Fábio? Porque o que eu percebo? A gente tem... eu tenho um problema de comunicação. Outro dia a gente estava trabalhando com o diretor de uma empresa, diretor comercial, e ele falava muito palavrão, e ele se perdia um pouco, assim, quando ele estava nervoso, ele alterava muito o tom de voz.
E aí, Fábio, beleza, mandamos ele para um curso, ele fez um curso, aí ele chegou do curso, falou, gente, o que vocês mandaram fazer naquele curso? Eu dou aula para aquele professor lá. E dá mesmo, cara. Pior é que dá. Aí eu falei, gente, vocês entenderam que não adianta a gente mandar ele para um curso? Nós precisamos ser claros com ele do que é a nossa questão aqui. Aí nós chegamos para ele, olho no olho, e falamos o seguinte, a gente precisa trabalhar o seu tom de voz e o seu vocabulário. E aí ele olhou para nós e falou, por que vocês não falaram isso antes? Não precisava ter gastado. O curso que ele foi fazer custava R$10.000. Ainda bem que ele tem essa atitude. R$10.000, era só de vocês terem falado para mim. E aí, o quanto que às vezes a nossa dificuldade de clareza traz prejuízo para nós, Fábio. Eu vejo isso demais nas empresas, né? A dificuldade de ser claro traz um prejuízo financeiro, né? Tem um negócio chamado custo de transação, né? Que é o quanto eu e você juntos gastamos para que uma atividade seja feita. E se nós dois não nos damos bem e não temos abertura, esse custo vai ser maior. Concorda? Porque se eu te pedir uma coisa e você não vai muito com a minha cara, a gente não se dá muito bem, você vai demorar a me dar retorno. Então, aquele retorno que você precisava me dar para eu fechar um negócio, por exemplo, ele é mais demorado do que se nós nos dessemos muito bem. Do que se nós, né, tivéssemos juntos aqui nessa processo de fazer acontecer. Então, o custo que a gente tem quando a gente não é claro, ele é muito maior. E aí, quando a gente sentou com ele e falou, cara, você percebe que na tua posição, palavrão não dá, né? Porque você tem uma influência na formação do nosso time muito grande. Esse cara é muito, muito forte no negócio. Ele fatura, né? Quase que 50% do negócio o time dele. E aí ele falou, gente, eu nem reparava que eu fazia isso. E mudou? E aí nós sentamos, fizemos um PDI dele, 70, 20, 10. No PDI está escrito, melhorar o vocabulário e o tom de voz. Pasme você, Fábio, um diretor comercial. Está escrito lá. Mas o que é que nós precisamos desse cara? Nós precisamos que ele faça isso. Então, por que a gente não põe isso no PDI? A gente quer fazer PDI em inglês, sabe? Assim? Marta, e ele mudou? Mudou. É impressionante porque, assim, ele não nasceu de novo, né? Que eu brinco assim. É exatamente isso que eu estou imaginando. Da característica do cara. Ele é um cara dominante, né? Ele é um cara presença, né? Ele é um cara intenso. Mas o que a gente percebe? Ele cuidando muito, porque uma coisa que, pasme você, ele não tinha noção era do impacto dele. Ele falou, gente, eu cresci nesse negócio, eu tenho 20 anos dentro dessa empresa, eu não tenho muita noção de que eu sou o que eu sou, né? Ele se colocava muito de igual para igual com o time. E ele não percebia o quanto ele impactava esse time no comportamento. E aí, Fábio, uma coisa muito importante para nós aqui é que a maior dificuldade que eu já tive no meu trabalho, né, foi quando me contratam para fazer algo que não é aderente com a cultura. Sabe quando assim, eu quero que as pessoas façam feedback, eu quero que as pessoas se respeitem, só que quando você entra na cultura, a cultura não é assim. Ela é uma cultura agressiva, ela é uma cultura que valida, inclusive, desrespeito. Sim. Né? Então, quando a gente cai a ficha dessa coisa do impacto da cultura, né, a gente trouxe isso muito para ele, porque a gente desenhou os valores, né, a missão, a visão, o propósito dessa empresa. E aí eu falei para ele, cara, a grande questão é que você vai quebrando o que nós estamos fortalecendo como cultura. Ele invalida aquilo que a gente está tentando validar, né? Exatamente. E aí ele tomou consciência, e é muito legal porque você percebe ele assim, às vezes em momentos que a gente tem juntos, eu participo da reunião de diretoria dessa empresa, e aí ele fala assim, de repente a gente sai da reunião e fala, você acha que eu tive um tom de voz adequado, né? Olha, já mudou. Isso, sabe? Porque, na verdade, Fábio, eu tenho uma crença, assim, que tempo é muito, muito... perdi a palavra agora, mas assim,
o tempo relativo, né, como diria Einstein, tempo muito relativo, porque se eu aprendi, se eu tomei consciência daquela situação, a mudança ela é muito rápida. Mas às vezes eu ainda não sei, né? Tem a história da janela de Johari, né? Quando eu tenho o eu cego, quando eu não sei que aquilo está impactando o meu resultado, seja na vida pessoal ou na vida profissional, eu raramente tomarei comportamentos diferentes. Mas aí saber basta? Não, saber não basta, né? Eu preciso saber e querer fazer essa mudança, né? No caso dele foi muito especial, assim, essa transformação da consciência dele e do impacto que ele tinha, né? Incrível esse exemplo. Eu estou reconhecendo uma série de pessoas que enfrentam exatamente essa mesma questão que esse senhor enfrenta no dia a dia dele aí, né? E eu ia exatamente trazer para a tona essa história da cultura, né? Porque uma coisa que a gente percebe, e eu estou falando com você como um leigo, mas como uma pessoa de muitos anos de janela, é que determinada cultura atrai determinado tipo de perfil de pessoas, né? Então, na verdade, nós somos atraídos por aquilo que a gente contempla, que a gente é mais ou menos igual. Existem líderes que gostariam que as suas empresas mudassem. Eles olham para aquele ambiente cultural, aquele ambiente organizacional, que eles mesmos são os maiores líderes, e eles não gostam. E eles falam, puxa, eu vou contratar então o fulano de tal para ser meu diretor, e quem sabe se esse cara entrar aqui, as coisas mudam. E eu vejo isso acontecer muitas vezes sem sucesso, porque no final das contas é ele e aquela cultura organizacional que mantém, e o que vai acontecer é que ele vai acabar expelindo aquela pessoa que é diferente. Quem dera eu pudesse falar assim, agora, Marta, varinha de condão. Mas eu acho que esse é um assunto muito importante da gente, pelo menos, tentar nos próximos minutos resvalar. Porque existem muitos líderes de vendas que não se veem como responsáveis pelo ambiente cultural das suas equipes. Mas eles gostariam que as suas equipes agissem diferentes. Quando ele vai contratar um vendedor novo, ele vai atrair um vendedor que se adequa àquela situação cultural que ele mesmo está criando. Da mesma maneira que existem empreendedores, donos de empresas que são assim. Eu queria que você tentasse me dar uma esperança. Existe esperança para quebrar esse ciclo dentro de uma empresa ou dentro de um grupo de vendedores? Que é a forma mais fácil de lavar uma escada? De cima para baixo. De cima para baixo, não tem jeito. E uma coisa que eu percebo é que quando a gente, por exemplo, a gente identifica a cultura, né? Eu não acredito que a gente, assim, vá lá, faça uma cultura. Eu já tive empresas, por exemplo, né, que tiveram as suas culturas desenhadas, né? Cultura que eu tô falando é aquela desenhada bonita, né? Por grandes empresas no Brasil. Mas quando a gente chega lá, aquela cultura, ela não conversa, aquela que está desenhada, ela não conversa com a que de fato ocorre. E para você, líder que está assistindo a gente agora, eu queria que você pensasse, qual é a cultura que de fato ocorre no seu negócio? Pergunta 1. Pergunta 2. Ela é forte ou ela é fraca? Ou ela é as duas coisas? Porque pode ter aspectos da minha cultura que são fortíssimos e podem ter aspectos da minha cultura que são negativos e que, no final, lá na linha final, um tá meio cobrando o outro, sabe, Fábio? Eu percebo isso muito em muitas empresas. Outro dia, eu conversando com um CEO de uma empresa, e ele falou para mim assim, Marta, você sabe que depois que a gente está conversando, eu acabei de notar que eu tenho uma cultura que facilita o não resultado. Aí eu falei, por que você chegou nessa... Conheço empresas desse jeito, Marta. Conheço. Então... mas continua, desculpa. Mas por que você está falando isso? Ele falou assim, porque é fácil demais me justificar o não resultado. Sim, nossa. Eu tô, assim, super tranquilo. Sabe, a pessoa chega para mim, não consegui fazer isso, não sei o quê, e eu fico de boas. Eu não consigo virar esse jogo. Eu falei, consegue, porque aí nós temos que virar o quê? O comportamento que alimenta essa cultura.
Porque a cultura no frigir dos ovos, né, Fábio, é como eu faço as coisas aqui. E se eu faço de uma forma que facilita a justificativa e o prejuízo, eu preciso mudar como eu faço. Não adianta eu desenhar uma cultura diferente. Você Não me adianta permite... fazer aqueles valores bonitos, sabe? Sim. Escrever e tal. Marta, me permite só fazer um adendo, um parênteses. Não por isso. Mas é porque você está me motivando tanto a fazer algumas lembranças. Existe a preguiça organizacional também, né? Você contou, por que que não muda? Por que que não muda e tal? Mas existem líderes, e eu conheço muitos deles, que na verdade gostariam de fazer uma mudança cultural dentro das suas equipes, mas eles têm preguiça de eles mudarem e de eles começarem a ser aqueles que são os guardiões de um novo comportamento. Então é mais ou menos assim, ó, deixa assim como é que tá e a gente vai tocando a vida. Nossa, eu poderia dizer várias pessoas que eu vejo hoje com esse tipo de problema. Empresa, líder da área comercial, a começar em mim. Sim. A mudança que eu quero ver, gente, isso não é teoria, isso não é frase bonita do Gandhi, né? Isso é realidade, né? Uma coisa que a gente precisa perceber é que com a evolução, principalmente com a chegada da tecnologia, a gente precisa trazer o que é humano cada vez mais humano. E exemplo, gente, é humano, não é tecnológico. E ser exemplo é aquilo que é mais forte do que eu. Né? Porque ser exemplo geralmente é aquela coisa. Tem uma frase da Margaret Thatcher que fala, né? Se eu precisar dizer que eu sou uma dama é porque eu não sou. Boa. Né? Então, o exemplo é algo, gente, que vai muito para o intangível. Sabe quando você passa e você traz aquela sua reputação, né? A reputação, para mim, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Qual é a sua reputação? O que você deixa para o seu time sem falar? Porque o discurso, principalmente na área comercial, né, Fábio? A gente conhece muita gente de área comercial, né? Viemos aí desse negócio muito. Eu, desde a época ali de Martins, eu vejo que às vezes a gente fica num gogó bonito, sabe? Assim, a gente fala e tal, inspira e tal. Só que quando eu saio desse palco, a minha verdade reputação, a verdade é outra. É isso aí. Então, meu amigo, você que está nos escutando agora, você precisa estar atento com a reputação. E se você quer mudar a cultura do seu negócio, não é trazendo uma pessoa externa que vai fazer isto, porque geralmente é aquele negócio de uma dorinha sozinha não faz verão, né? Eu já vi em muitos negócios, Fábio, assim, hunter contratar cara a peso de ouro. Aí o cara chega no negócio, ele não faz nada, porque as pessoas não deixam. Ele só vai fazer se essa liderança comprar o que ele quer fazer. Marta, Ele pode ser poderoso o que for, né? incrível, Marta. Isso serve para o analista que está procurando um emprego. Isso serve para o jovem que está saindo de uma faculdade, escolhendo qual empresa em que ele vai trabalhar. Isso serve para o CEO de multinacional, que acabou de sair de uma grande multinacional e está procurando uma pivotagem na sua carreira e procurando uma outra empresa. Quer dizer, não é apenas um problema da empresa, mas vai ser um problema daquele que vai entrar lá dentro. E talvez eu esteja muito seduzido por aspectos de uma empresa e não estou nem um pouco interessado em saber qual é a cultura que conduz as coisas naquela empresa. E eu vou ter talvez a maior decepção profissional que eu já tive na minha história, porque vou trabalhar 5 anos contra a cultura, sem conseguir transformá-la. Absurdo, que vai impactar inclusive na sua autoestima, porque às vezes a sua competência não será validada, Perfeito. porque você não consegue caminhar, né, Fábio? Você não consegue andar ali, né? Eu vejo isso acontecer muito. Eu vejo, as empresas me contratam, né? O meu grande trabalho, né, Fábio, são programas de desenvolvimento de líderes. Então, dentro desse trabalho, a empresa me chama para
a gente customiza muito o programa de acordo com as necessidades que acontecem ali. E geralmente as necessidades são muito comportamentais, né? Então a gente trabalha muito com autoconhecimento, comunicação e feedback. Aliás, líder que está aqui ouvindo a gente, se você não sabe dar um feedback eficiente, você ficou no passado. Porque não existe mais um líder que não saiba dar um feedback eficiente. E dar feedback não é falar, parabéns, né? Isso não é um elogio. Não é um elogio. Então a gente... E aí, quando a empresa me chama, né, eu vou percebendo esses processos comportamentais, essas dificuldades. E aí eu falo assim, você vai estar na sala? Você que está me chamando aqui, você diretor, você vai participar do treinamento? Não, o treinamento é para os outros. Resolve com eles. Resolve com eles. E aí, o que eu percebo, Fábio? Na maioria das vezes, quem mais está precisando do treinamento é a pessoa que me chamou para treinar os outros. Né? Porque ela tem que tomar consciência, você que é CEO de uma empresa, diretor de uma empresa, gerente de vendas, né, de uma equipe, você que lidera outros, você precisa entender de uma palavra chamada impacto. Né? Tudo que você faz impacta. E se você não está disposto a ser para esse time exemplo, você está no lugar errado, porque aí você está sofrendo e você está fazendo sofrer. Né? É melhor se afastar, né, Marta? Se afasta, larga o osso. É diferente, né? Sabe? Eu falo assim, desculpa, liderança, né? Você vai ter que fazer escolhas diferentes, você vai ter que se responsabilizar por muitas pessoas, né? Você vai ter atitudes diferentes, né? Eu tenho uma frase que a gente usa quando a gente trata dos projetos na Joint Bee, né? Que a gente fala assim, que líder é um cargo de tempo integral, né? E a gente vê muitos líderes que são part-time, né? Então eles acham que eles conseguem ser líderes das 8 às 17h30, né? Porque eles acreditam que existe uma série de atividades, basicamente todas elas de cobrança e de controle, né? Então quem é o líder? Líder é o que controla, líder é o que cobra. Eu faço isso muito bem no meu horário de trabalho, mas o que você trouxe hoje sobre reputação é uma explosão de mente, porque isso põe por terra toda essa perspectiva de que existe uma tarefa de liderança. E eu estou entendendo que você está falando que não é uma tarefa de liderança, é um jeito de ser, que, claro, gera tarefas. Como é que foi a frase que você falou? Você começou falando de método traz agilidade, né? Quer dizer, é um jeito de ser que vai acabar desaguando no resultado de liderança eficiente que ele possa ter. E aí, assim, apesar de que a gente está batendo um papo delicioso, eu preciso terminar. Ai, Marta, é tão bom te rever. Deixa eu te falar. Eu queria terminar te fazendo uma pergunta que ela é uma pergunta talvez desafiadora. Não sei, para mim seria muito desafiador. Que é assim, qual é, na sua opinião, de acordo com todas as experiências que você teve até aqui, ou os principais obstáculos que ainda precisam ser contornados no dia a dia de uma empresa para criar e para manter uma cultura de alta performance que seja concreta, que seja pragmática dentro da organização? Aonde que está o botão que talvez a gente não perceba, mas é aquele botão que eu devia estar apertando hoje e não estou apertando? Fábio, eu longe de querer ter aqui uma resposta para uma pergunta tão complexa, né? Mas o que eu acompanho nesses últimos 14 anos, primeira questão, a tua cultura precisa ser coerente com os comportamentos que você espera ter. A gente vai ter dificuldade com performance se a gente tiver, assim, comportamentos correndo para um lado e cultura correndo para outro, sabe? A gente tem que estar alinhado com aquilo que o nosso negócio é naquele mercado, sabe? E uma coisa importante da gente observar é o quanto eu sou uma marca verdadeiramente empregadora. Hoje em dia eu tenho que ser interessante para as pessoas, porque as pessoas estão escolhendo mais, elas têm mais acesso, está mais difícil contratar, né? As pessoas hoje, elas refletem muito mais sobre qualidade de vida, sobre equilíbrio emocional, né? Então, eu preciso estar muito atento. Para mim, esse é o primeiro tópico, né? Uma cultura coerente com aquilo que você quer entender, que quer fazer.
Mas eu vou pesar a cultura ou o resultado? Você tem que ter os dois. Porque senão a falta de resultado fecha a tua porta. Então, para ter performance, eu preciso ter os dois. O segundo tópico é o quanto eu qualifico as locomotivas do meu negócio. Quem são as locomotivas do meu negócio? A liderança do meu negócio. O quanto eu qualifico essas pessoas, o quanto eu invisto no conhecimento delas. O quanto eu tenho programas eficientes para o desenvolvimento dessas pessoas. E não achar que eu mandei a pessoa para o treinamento de comunicação, ela tem que chegar aqui amanhã nascida de novo. Mas o treinamento de comunicação não foi uma conversa, né? Não foi um feedback claro como esse que demos o exemplo aqui agora há pouco, né? Então, para mim, o que eu venho acompanhando está ligado muito com esses 3 passos. E o terceiro que eu vou te dar é qual é a metodologia que garante para mim a velocidade. E lembrando que essa metodologia precisa ser constantemente questionada, porque nós estamos em era de IA. Se a sua liderança ainda não sabe o que é IA, né, você está perdido, sabe? Então, a sua liderança ela já usa ChatGPT, ela já usa as N metodologias que a gente tem aí, né, de inteligência artificial, né, Fábio? Porque eu preciso, então, de uma cultura coerente, desenvolvendo as grandes locomotivas do negócio, que são a liderança, né, que é a liderança, garantindo um processo e um método questionado com frequência, né? Porque não adianta também eu achar que eu estabeleci um método, esse método vai me levar para a vida da minha empresa. Não, esse método pode ser que no ano que vem ele precisa ser questionado, porque ele já não atende mais a velocidade que o mercado está te exigindo, né? Então eu fecharia com esses 3 tópicos, Fábio. Incrível, é isso mesmo. E você vê que no final das contas, então, a nossa conversa aqui foi basicamente sobre cultura, né? E Sabe sobre isso, assim, né? O quanto que ela tem impacto, né? o quanto ela tem impacto, e o quanto ela tem impacto extremamente positivo, mesmo que eu tenha equipes tecnicamente menos preparadas, mas o quanto isso pode gerar, você falou agora desses 3 pilares, né? Gerar uma busca constante, automotivada por melhorar, por aprender, por me desenvolver. E como que a cultura pode ajudar a potencializar aquela equipe que já é tecnicamente preparada, mas muitas vezes está batendo cabeça porque a forma de liderança, porque as prioridades de cada um não estão todas direcionadas para o mesmo lugar, quer dizer, existe uma dispersão de energia muito grande dentro da empresa e isso faz com que pessoas incrivelmente capacitadas deem muito menos resultado do que poderiam dar. E eu posso dizer para você com toda certeza, eu vejo essas 2 coisas acontecendo muito nas empresas que eu atendo e por esse motivo eu quero agradecer muitíssimo por esses 40 minutos deliciosos. Acho que deu até mais de 40, tinha que ter dado 40, mas deu mais do que 40 porque foi muito bom te rever, Marta. Parabéns pela sua trajetória. Eu agradeço pelas coisas que você nem sabe que você fez por mim há décadas atrás e porque eu sou uma testemunha, eu imagino o que você tem feito pela vida de outras pessoas que se dispõem a criar uma relação com você, a estabelecer uma relação de desenvolvimento pessoal usando a sua ajuda. Marta Andrade, Coaching e Desenvolvimento. Marta, muito obrigado. E eu quero dizer para você que assistiu esse episódio com a gente hoje, isso é um momento de reflexão como poucas vezes a gente tem nos nossos programas. Então eu acho que você deveria, agora que você vai desligar o seu aparelho de som do carro, ou que você vai desligar o seu celular, o seu computador, se permitir pelo menos uns 3 minutinhos de silêncio, porque tem coisas que foram ditas aqui que são decisões importantes que você acaba tendo que tomar. Eu acho que hoje a Marta trouxe para a gente uma inspiração para a gente refletir sobre coisas que a gente absolutamente não reflete no dia a dia. Porque você está preocupado com o faturamento desse mês, você está preocupado com contratar o seu vendedor, com treinar a sua equipe, mas será que a gente está realmente sensível para perceber se o ambiente é favorável ao desenvolvimento e ao cumprimento das nossas metas? Marta, obrigado por trazer essa reflexão para a gente, viu? Você, Fábio, foi um prazer te rever, viu? Fiquei muito feliz com essa possibilidade. Que bom. Quem sabe a gente grava um segundo episódio mais para frente. Um abração. Eu vou deixar, viu, Marta? Eu vou deixar, inclusive, os seus dados aqui
Isso, porque eu acho que as pessoas podem querer te contatar mais vezes. Vou deixar seu Instagram, seu LinkedIn, e assim eles vão criando um relacionamento como eu tenho com você. Trocar ideias, né? Tirar alguma dúvida do que a gente falou aqui, Fábio, estou à disposição, tá? Um abração, obrigado, viu? Pessoal, obrigado por tudo. O nosso episódio número 10 já está no forno. São coisas incríveis que você vai ver a respeito de tecnologia. Então fica ligado porque vale a pena seguir a gente. Um grande abraço e até a próxima.